Meus amigos, poucas coisas são tão importantes para um esporte do que a tecnologia para o futebol americano. Algumas coisas são tão impressionantes que mudaram os rumos não só do esporte, mas de toda a cultura americana e o jeito que se consome o esporte. Hoje, quem começa a assistir a NFL sabe do quanto é diferente você assistir um jogo pela TV e não assistir pela TV, mesmo que se você vê um jogo de futebol americano no Brasil mesmo e tal, o quanto é diferente por causa do auxílio da tecnologia, o auxílio visual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, fazer uma linha do tempo de tudo que teve de inovação tecnológica na NFL e a importância disso pro esporte que a gente conhece hoje. Isso vem depois da vinheta. Mas antes, eu quero falar dos meus amigos da Duo Digital, parceira do Golim Esportes, para você que tem necessidade de remessas internacionais. No mundo de hoje, cara, mandar dinheiro para fora, receber dinheiro de fora é muito comum e você precisa de um lugar seguro, de confiança e com baixas taxas para isso. Não sei se você acompanhou, mas o IOF, né, que é o Imposto de Operações Financeiras, aumentou e a Duo Digital segue tendo as melhores taxas. Então, aí na descrição vai estar o link para vocês, além do QR Code que você está vendo aqui na tela. Só de você ir lá e fazer seu cadastro já me ajuda pra caramba, então eu te agradeço muito, tá bom? Além disso, 4 de setembro, um dia antes do jogo da NFL aqui no Brasil entre Chargers e Chiefs, teremos um evento em São Paulo para você ir junto comigo assistir a abertura da temporada Eagles e Cowboys, tá? Vai ser espetacular, vai ser muito legal e pouquíssimos ingressos sobrando, então eu convido vocês aí embaixo. Além disso, o último recado, em agosto, final de agosto, voltando antes do jogo da NFL aqui no Brasil, inclusive, teremos uma viagem, cara, uma agência do Viajante Esportivo vai para Ohio e eu vou junto pra gente ter algumas experiências inesquecíveis de futebol americano. A gente vai ver a abertura da temporada do college, a gente vai no museu da NFL do Hall da Fama, ter uma experiência de tailgate e muito mais. Para mais informações e o contato, o link também está aí na descrição. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Esportes, meus amigos. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui das principais inovações tecnológicas que tiveram na NFL e o quanto isso foi importante para a história da liga. Porque a gente sabe, os esportes como todos são, começam com uma galera se juntando para jogar e tudo mais. Mas a tecnologia, o avanço da tecnologia foi essencial para a liga. E esse ano 2025 a gente vai ter um novo marco, uma coisa absolutamente sem precedentes que vai acontecer na NFL em termos de tecnologia, que eu quero falar pra vocês, tá bom? Primeira coisa, eu quero voltar lá pra 1950, onde o futebol americano profissional passou a ser televisionado. Lembrando que nessa época o futebol americano profissional não era tão popular, o beisebol era muito mais popular e o futebol americano universitário também. Mas foi lá em 1950 que começou a transmissão televisiva dos jogos. E foi em 1958 que um jogo, a grande final da NFL entre Colts e Giants, tomou os Estados Unidos totalmente de assalto. E foi aí que o futebol americano se tornou o esporte mais popular dos Estados Unidos, se tornando tão grande quanto era possível. Todo mundo assistiu aquela final espetacular em que Johnny Unitas, um dos maiores da história, fez milagre. E foi um jogo fantástico. Então, 1950 foi importante por causa da transmissão, que teve aí o seu principal impacto em 1958. Mas um pouco antes, em 1956, os Browns fazem uma coisa que literalmente estava há décadas à frente do seu tempo. Os Browns tentam criar uma comunicação via rádio com os seus jogadores dentro de campo. Cara, 1956 são quase 70 anos atrás e os Browns já estavam pensando nisso. Qual que era o problema? A tecnologia restringia. Não era fácil, não era barato, não era prático, principalmente pelo tamanho do dispositivo. Por isso que eu já quero pular um pouquinho para 1994, que foi justamente quando essa tecnologia finalmente se tornou viável e prática. E a partir de 1994, todos os times tinham comunicação dentro do capacete. Eu inclusive fiz um reel lá no Instagram explicando sobre isso, se você quiser dar uma olhada de como é que funciona essa comunicação, mas era assim antigamente, tinha que se conversar. No próprio college isso acontece e nas ligas menores e tudo mais, você tem que gritar, você tem que fazer sinal e tal, e em 1994 tudo mudou com essa intercomunicação. Em 1960, a NFL começou a utilizar uma tecnologia chamada AstroTurf para alguns estádios, tá? Para alguns campos. Então, o que se tinha normalmente era grama. E grama é grama. Só que qual que é o problema da grama? A manutenção. Para você cuidar de grama, ela precisa de sol, ela precisa ser bem hidratada, ela precisa ser cuidada, né? E nessa época, muitos times estavam querendo que os seus estádios fossem cobertos. Imagina você ter um estádio em Chicago ou em
Buffalo, que a temperatura lá para dezembro, janeiro é muito complicada, e por causa disso acabam tendo problemas justamente por causa dos estádios abertos. O engraçado é que até hoje o Highmark Stadium e o Soldier Field, que dos dois lugares que eu falei, eles justamente têm estádios abertos, mas ainda assim o AstroTurf, que é o campo sintético, foi muito importante para isso. Os problemas que viriam depois de que o AstroTurf e o Turf, né, que é esse estádio sintético, causa mais lesões porque ele é basicamente uma camada de grama sintética em cima do concreto, tudo isso seria discutido como ainda é, mas pros Rams da década de 90, que tinham um estádio com turf e fizeram o Greatest Show on Turf, que eu já contei aqui no canal várias vezes, isso foi muito importante. Em 1965, os Broncos, 65, para pra pensar, fizeram uma coisa muito interessante para melhorar nos seus treinos. Não é uma coisa tão comum hoje, mas para melhorar nos treinos, que foi colocar uma câmera no olho do quarterback para conseguir treinar melhor. Então, você coloca uma câmera no olho dele para que depois dos treinos, você consiga ver exatamente o que ele estava vendo. E aí você conseguia dizer, ó, olha aquela visão ali, olha aquela proteção ali. Isso foi espetacular e veio de um time específico que é o Denver Broncos. 1980, graças a um gênio da NFL chamado John Madden, que não só foi um técnico espetacular, como também foi um comentarista espetacular, veio a criação do Telestrator. Foi quando era possível desenhar na tela. E de 1980 até hoje, os comentaristas americanos usam isso à exaustão. Eles têm uma telinha na frente deles com uma jogada e aí eles conseguem desenhar para mostrar para o público o que eles querem falar. Olha essa bola, a direção que tá indo, olha esses marcadores chegando no quarterback, olha esse wide receiver completamente livre, olha essa cobertura. E isso foi graças a John Madden na década de 80. 1998, pulamos alguns anos para falar sobre a linha virtual de primeira descida. Pois é, quando você tá vendo um jogo e você vê a linha de scrimmage e a linha amarela para chegada da primeira descida, aquilo ali é completamente virtual e só é visto na televisão. Isso foi um marco. Você consegue imaginar hoje você assistir o futebol americano, principalmente você que tá começando, sem aquela linha virtual? Você tem que calcular 10 jardas, às vezes não tá numa jarda cheia, ou você não consegue ver o pirulito, porque se você assiste um jogo de futebol americano em campo, não é tanto problema. Você consegue ver a visão macro inteira, exatamente onde o time tá e onde tá a linha de chegada. Mas na televisão, que o close é bem grande, a linha virtual, implementada em 1998, mudou tudo. Simplesmente mudou tudo. E para terminar, 1999 foi uma das grandes revoluções, porque foi a época dos Instant Replays, ou seja, o replay instantâneo para árbitros poderem ver as jogadas, né? E poder julgar se ela tá certa ou errada. Então, sim, há poucos anos a gente fala sobre o VAR no futebol. E o futebol americano, desde 1999, implementou os replays na NFL para marcação e revisão de jogadas. Então, o árbitro poder falar que vai revisar uma jogada, ir numa tela e esse replay ajudar numa marcação, o que deixa tudo muito mais idôneo, muito mais transparente, o que não tira o fato de que erros ainda acontecem, e muito. Pulamos para 2014, em que aos poucos os jogadores e técnicos na sideline puderam receber papéis com fotos de jogadas e tudo mais, mas foi em 2014 que a NFL fez uma parceria com a Microsoft para ter o tablet, cara. O Surface se tornou o tablet oficial da NFL e através dele os jogadores poderiam ver jogadas. Isso inclusive para tirar a dúvida de muita gente que tem, não é um vídeo da jogada ou a transmissão da rede TV que o cara vê no tablet, não. São apenas fotos e é bem limitado, tá? Ele tem acesso a poucas fotos em ângulos específicos e nada além disso, para ele poder ver um ajuste ou outro, para também não ficar muito fácil, entre aspas, né? Eu acho que isso ainda vai mudar, tá? Em 2016 foram colocadas as câmeras nos pylons, que são aqueles bastãozinho laranja que fica na endzone, o que deu uma visão melhor pra galera que tá assistindo de casa. E em 2023 foi quando a inteligência artificial foi de fato colocada como uma parte da liga. Não pra maioria das pessoas que assistem TV aberta e tudo mais, mas para quem é viciado em estatística e informação. Então o Next Gen Stats, que faz parte da liga há muitos anos, passou a ter inteligência artificial não só para analisar dados, mas como prever tendências, o que é muito interessante. Mais do que isso, se você assiste um jogo de quinta-noite pelo Prime, eles têm um negócio chamado Prime Vision, que por inteligência artificial mostra os jogadores, o nome deles, o que a tendência. É muito legal. Para quem tem Prime Video, eu dou essa dica que é bem divertido de ver. Também nessa época, a gente ficou
ficou sabendo de jogadores como Jayden Daniels que usam um recurso muito legal de treino, que é o óculos de realidade virtual. Me fala se a gente não tá vivendo no futuro. Caras como Jayden Daniels treinam usando um óculos de inteligência virtual, um óculos de realidade virtual, perdão, justamente para conseguir com muito mais eficiência, velocidade e menos risco de lesão, simular situações do dia a dia de uma forma muito específica. Então, se um cara em campo para treinar 50 vezes, ele vai demorar 2 horas, o Jayden Daniels pode fazer isso em 20 minutos, porque ele pode repetir a jogada, ver tendências, mudar parâmetros, e isso é fenomenal. E a última coisa que eu queria falar, que vai ser implementada em 2025, é talvez uma das inovações tecnológicas mais importantes que a NFL já teve na sua história de mais de 100 anos. Em parceria com a Sony, agora a NFL vai ter em campo a tecnologia Hawkeye. A medição de primeira descida e de touchdown vai ser agora tecnológica. E isso era a parte mais bizarra de uma liga tão virtual como a NFL, que a marcação de onde a bola chegou e de primeira descida ainda era feita por uma corrente, um pirulito e às vezes um árbitro colocando um papelzinho. Então, a partir de 2025, isso já foi testado em 24, mas em 2025 a tecnologia Hawkeye da Sony vai substituir oficialmente as correntes. E eu espero muito que dê certo, porque a NFL é uma liga muito conservadora. Se algo não tá funcionando muito bem, ela só tira e a gente pensa melhor depois. Então eu espero que dê certo, porque até no nosso futebol arcaico, a bola já tem chip pra saber se entrou ou se não entrou, né? Gostou desse vídeo? Deixa o gostei, se inscreve, e se você gosta de ajudar o Golim Sports, cara, tem 2 formas que você pode ajudar demais, sendo membro e acompanhando os recados que eu falo por aqui. Então, o que eu falei do evento de kickoff, da nossa viagem lá pro Ohio, tudo isso, e os nossos parceiros, KTO, Duo Digital, isso ajuda muito mesmo. Então, eu agradeço demais a todos que estão sempre com a gente. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, fui!